A iconografia sobre a comemoração dos 400 anos da cidade de Salvador, no dia 29 de abril de 1949, guarda no Museu Tempostal um acervo e uma possibilidade única de estudar esse acontecimento que também foi único na cidade. Ele foi único, primeiro por ser talvez uma das grandes celebrações do século XX a céu aberto, celebrações históricas de um fato histórico, uma tentativa de um determinado grupo criar um certo consenso sobre a leitura da história da cidade, sobre a leitura daquela comemoração. E que grupo era esse? Eram os autonomistas, o grupo que estava no poder, que passou, digamos, dificuldades políticas após o governo de Vargas em 1930, durante toda a década de 30 e 40. Esse grupo liberal dos chamados autonomistas, ele vai, digamos, ser preterido dentro das lógicas políticas da época, mas que após a derrota de Vargas, e na década de 40, ele vai ganhar poder. Talvez uma das figuras mais importantes desse grupo seja o Otávio Mangabeira, que vai ser o governador, no final da década de 40, e vai participar ativamente dessa comemoração. Essa comemoração, ela rendeu uma série de registros iconográficos muito significativos, que o Museu Tempostal guarda uma série de fotografias, principalmente da sua procissão cívica, que foi o desfile em comemoração a esses 400 anos, que se juntou a um rico material, inclusive de filmes feitos pelo Alexandre Robato Filho, livros publicados pelo Afonso Rui, e uma série de outras matérias na época do jornal. Ao pesquisar o acervo no Museu Tempostal, a gente tem acesso a uma produção iconográfica dessa comemoração muito única, que vale muito a pena a gente conhecer. O cortejo cívico, a sua própria concepção já anunciava um pouco da ideia da formulação daquele desfile. Qual era a ideia? Celebrar um pouco do caminho dessas elites políticas e econômicas que formaram a cidade. Então ela reproduziu o que eles chamavam de caminho do Conselho, que era um trajeto que ia do início do Corredor da Vitória. Então as primeiras iconografias que a gente consegue perceber são exatamente da aglutinação naquela região, perto do Barragão da Graça, que era o barracão de trilhos Trilhos Centrais, e das empresas ligadas também ao Grupo Guinle, da CLC, e ali ficava exatamente o início do cortejo. Ela seguia pela Vitória, passava, foram mais ou menos 1000 voluntários, pessoas ligadas também à segurança pública, os bombeiros participaram, e na altura mais ou menos ali do final do Corredor da Vitória, comecinho no Campo Grande, a gente tem o camarote, que era o camarote das autoridades, e a partir dali ele seguia passando pela frente do Palácio do Governador e seguia até a região do Palácio. Então esse era o caminho do Conselho. Esse vai ser o trajeto, digamos, oficial desse cortejo. Se fica claro que essa era a ideia, esse consenso historiográfico criado durante o desfile pelos organizadores, era tentar mostrar exatamente uma Bahia como muito importante dentro da história do Brasil, principalmente naquilo que ela guardava de terra das tradições, de terra da colonização europeia sobre as Américas, e por isso as pessoas deveriam sentir muito orgulho, se ufanar daquele sentimento, exatamente para marcar um certo consenso histórico. Há vozes dissonantes, tanto na imprensa quanto na iconografia, e talvez essa seja a riqueza do acervo iconográfico, que a gente consegue perceber nele fissuras no discurso. Exemplos que a gente pode pensar aqui, há alguns autores, como o estudioso Alan Santos, ele comenta que há uma certa escravidão de improviso nessa celebração. O que é isso? Primeiro, a ideia central era não mostrar o elemento da escravidão como algo do passado, algo que deveria ser esquecido. Só que ela não tinha como não ser comentada, então ela aparece de maneira improvisada. Por exemplo, a própria representação da Índia, da Catarina Paraguaçu, que tem um papel de destaque no desfile, primeiro ela é despida de qualquer elemento da sua, digamos, origem indígena. Segundo, ela é ladeada por índios extremamente caricaturais, a gente consegue ver isso em algumas imagens, e a sua referência é sempre da sua dimensão mais ligada à tradição europeia. Obviamente eles não estão inventando história, mas eles estão tentando recontar isso de uma outra maneira. A gente consegue perceber também no desfile, numa série de imagens que vão ocorrer, os elementos, por exemplo, o africano, ele não aparece em quase nenhum momento escravizado, e quando ele aparece de maneira, digamos assim, como eu comentei, de improviso. Então, os uavos que foram libertos, que participaram da Guerra do Paraguai, eles aparecem no desfile, portando calças que a gente poderia chamar de um estilo mais marroquino, por exemplo. No próprio carro da abolição da escravidão, não tem escravos, só tem os abolicionistas, Rui Barbosa, Castro Alves. Claro que eles são figuras muito importantes, vão ser figuras celebradas durante o discurso, são figuras fundamentais no processo, mas o carro em si, ele não apresentava
esses elementos. Então a gente consegue perceber isso. Além disso, o próprio Alan Santos ele comenta que as roupas, né, que compunham as pessoas da escravidão, por exemplo, na cadeirinha de arruá, que era de fato um sistema de transporte levado por escravos inicialmente africanos, depois mais libertos, essas roupas foram, saiu na imprensa que elas foram esquecidas e foram improvisadas nos últimos 30 minutos antes ali do desfile. Então nas imagens a gente consegue perceber, tá lá os elementos, eles carregando a cadeirinha de arruá, carregando o palanquim, mas a pesquisa histórica e a iconografia mostra talvez aquele discurso ali tivesse fissuras, né, que a gente hoje não consegue perceber. Embora houvesse esse esforço de tentativa, né, essa tentativa de relegar a escravidão e por isso também o africano no desfile, ele aparece, assim, e ele aparece de diversas formas. Primeiro que a presença, por exemplo, da Irmandade da Boa Morte, que foi levada ao desfile na tentativa de marcar essa presença da influência afro-brasileira no cotidiano, ela foi extremamente bem recebida pelo público e ela aparece nas iconografias, e isso é um tema muito interessante de a gente explorar posteriormente. Além disso, outras festas quase que paralelas a essa comemoração trouxe de mais evidente a contribuição afro-brasileira, que inclusive era reclamado na imprensa, a falta de representatividade desses elementos, como por exemplo o samba, a capoeira. E se a gente pensar que esse desfile está ocorrendo exatamente na década de 30 e 40, onde essa contribuição, essa presença da afro-brasilidade passava a ser parte da identidade nacional, ela é reclamada. Então, por exemplo, nas festas dos fantoches, que é um clube carnavalesco, essas dimensões vão aparecer, né, como nos informa a pesquisa de Alan Santos. E isso, a iconografia é muito rara, e no Museu Tempo Postal a gente consegue ter algumas imagens sobre isso. Bom, o fato é que os 400 anos, a iconografia sobre os 400 anos, ela pode ser, digamos, aprofundada, muito mais aprofundada do que vem sendo pelos pesquisadores a partir do Museu Tempo Postal, né? Inclusive o desfile final, a gente consegue ver imagens um pouco mais raras do próprio carro do Lanar, né, que era, digamos assim, o que fechava o desfile como uma espécie de celebração dos tempos modernos, não só do automóvel em si, mas ligado também àquela década de 30 e 40 ao petróleo, que já que, quando o desfile ocorre em 1949, Salvador não só já tinha dado o primeiro poço de petróleo do Brasil, como já tinha a exploração em Candeias e a refinaria Mataripe, estava o assunto em alta. Então, é muito interessante a gente perceber isso e vale muito a pena conhecer o acervo do Museu Tempo Postal ligado aos 400 anos da comemoração da cidade de Salvador.